Futebol, depois de mais de 6 meses, chegamos ao final do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. E as últimas rodadas foram emocionantes. Para falar sobre este disputado torneio, nós recebemos aqui no estúdio hoje uma participação para lá de especial, o comentarista esportivo Roberto Monteiro, que já participou com a gente em outras oportunidades e hoje retorna. Tudo bom, Roberto? Boa noite. Tudo bem, Ula. Boa noite, uma alegria estar de volta ao Fala Bahia. Eu fiquei tanto tempo por aqui para falar mais uma vez do futebol. Aliás, o campeonato mais equilibrado dos últimos anos em termos de brasileiro. Tanto que você vê, na terceira, quando faltavam 3 rodadas, eram 5 candidatos a campeão. Com 2, eram 3. E somente nessa última é que se definiu com os empates do Vasco e Flamengo e Palmeiras e Corinthians. Portanto, o resultado te surpreendeu, Roberto? Não, até porque o Corinthians, desde o começo, já começou a despontar como campeão. É engraçado que o Corinthians não tem uma equipe que você diga que era campeã, ou era candidata a ser campeã, até pela qualidade que não é tão grande assim. Existiam equipes melhores. O Vasco é a melhor equipe do brasileiro hoje. Ela acabou se complicando em razão de acumular a Sul-Americana, que é um problema sério Sul-Americana em termos de brasileiro. Todo mundo paga por isso. O Vasco teve isso. É uma equipe que poderia conseguir uma coisa inédita, campeão da Copa do Brasil e brasileiro também. Não conseguiu, fica com um belo vice-campeonato. É importante. E o Corinthians, mais uma vez, pela 5ª vez, é campeão brasileiro. E mais uma vez, e o Corinthians, eu sei que você não gosta que eu fale isso, com a ajuda da arbitragem. Aliás, o que se ajuda o Flamengo e o Corinthians no Brasil é uma coisa muito séria. Não é ficar discutindo que não vai mudar mesmo. A arbitragem, de fato, é um problema, mas trazendo aqui para a nossa realidade, vamos falar do Bahia. Bahia, claro. Surpreendeu estar aí na Sul-Americana? Eu acho que surpreendeu negativamente em vários aspectos. Primeiro, uma equipe que ficou 7 anos tentando voltar, deveria fazer uma campanha melhor do que fez. Contratou grandes jogadores. Mudou de técnico? Mudou. Tem um técnico de ponta. Mas o time oscilou muito no campeonato. Perdeu pontos importantes dentro de casa. Em casa não se pode perder pontos. O Bahia oscilou bastante. Tanto que na penúltima rodada tinha risco de ser rebaixado ainda. E era um risco seríssimo. Só foi ajudado em razão de alguns resultados, do seu próprio resultado, que foi importante. E esse resultado de ontem, vencendo o Ceará, confirmou o descenso do Ceará e ajudou, com a vitória do Cruzeiro em cima do Atlético Mineiro, que o Bahia fosse para a Sul-Americana. E eu quero voltar no assunto que eu falei em termos gerais. O Vitória pagou por isso 2, 3 anos seguidos. Eu acho legal participar da Sul-Americana, é importante economicamente, importante em termos de imagem. Só que você tem que priorizar. Você quer ser campeão brasileiro ou fazer um belo campeonato brasileiro? Ou você vai disputar a Sul-Americana? Que você chegar na Sul-Americana e ficar poupando equipe, como todo mundo faz, o Vasco fez isso também e pagou preço. Então acho que não adianta, você tem que entrar com consciência. Se entrar só para ganhar dinheiro, perfeito, quanto mais longe melhor. Agora, se for para ganhar, para conseguir um título internacional, é que tem que ser consciência e elenco para fazer equipes que disputem o brasileiro juntamente com o sul-americano. Mas o Bahia, aí nós estamos com as imagens da vitória, eu achei importantíssima essa vitória, fechou com chave de ouro. O Joel Santana conseguiu seu intento, que era salvar a equipe do Bahia. O Bahia não merecia estar numa situação que chegou. Eu acho que pelo investimento, pela expectativa, pela torcida, o Bahia tem que estar pelo menos entre os 10 primeiros colocados no campeonato. Não foi boa a classificação. Se salvou? Sim, foi o último que se salvou. Claro, o Atlético e o Cruzeiro estão na zona neutra. Nem sobe, nem vai para a Sul-Americana, nem cai. É uma coisa muito incômoda isso. Mas eu acho que o Bahia merecia uma campanha melhor do que fez. Tanto é verdade que teve apenas 11 vitórias contra 3 do Atlético Mineiro, que está atrás dele em termos de pontos ganhos. Eu acho que merecia mais o Bahia do que isso. Fala-se agora que haverá uma reformulação no elenco, é preciso que haja isso. Alguns serão mantidos, outros irão embora. Enfim, o Bahia achou o ponto. Agora é trabalhar para fazer uma campanha melhor no ano que vem. E até se preparar para a própria Sul-Americana. Sul-Americana, a Copa do Brasil, que também é importante, é o caminho mais curto para a Libertadores. A Sul-Americana também é um caminho mais complicado, mas é. E o brasileiro, antes de pensar no brasileiro, o Bahia tem que pensar no quê? No campeonato baiano, que não vem há tanto tempo. Essa é a meta, desde que o Marcelo Guimarães Filho assumiu a presidência, era ser campeão baiano, não conseguiu. O Vitória roubou um ano, o ano passado o Bahia de Feira, deu Bahia, mas foi o Bahia de Feira. Está na hora do Bahia, o Bahia mesmo pensar em ser campeão baiano depois de tanto tempo. Eu acho que o começo do campeonato, o começo do ano, melhor dizendo, deve ser com o objetivo de ser campeão baiano, que aí fica tudo mais tranquilo. E não dá nem tanto tempo assim, né? Já está em cima também o campeonato baiano. É muito complicado, é um mês só de férias entre o término de um campeonato, preparação para outro, dia 15 já começa o campeonato baiano. O Bahia já tem jogos importantes, parece que joga com o Feirense lá em Senhor do Bonfim. Quer dizer, não é fácil o Campeonato Baiano, não. Pode parecer fácil, mas não é. É preciso um investimento, é preciso ter uma equipe. E olha, o que eu quero dizer de maneira geral para os dirigentes do futebol baiano, tanto de Vitória quanto de Bahia. Fazer uma equipe para disputar o regional e outra para o brasileiro não dá certo.
Eu sei que é difícil manter uma equipe cara desde o início do ano. Mas se você fizer uma base agora, será o laboratório para o brasileiro. Então você chega em melhor condição lá. O Vitória pagou um preço esse ano porque estão trabalhando dessa maneira desde o começo. Demorou demais para formar a equipe, todos os jogadores muito veteranos, sem boa condição técnica, mudou o técnico na hora errada, contratou o melhor, que era o Benazzi, na hora errada, tinha que vir mais cedo e acabou se complicando. O Bahia não, o Bahia com o Jorge Santana conseguiu uma coisa que o René não conseguia. O Jorge jogava pior, a equipe jogava pior, menos agradável aos olhos, mas conseguia mais resultados. O René tinha uma plástica mais bonita pelo seu esquema tático, mas não tinha resultados. É por os pontos que o René perdeu como comandante do Bahia que ele ficou na situação ruim que ficou na classificação final. Então a permanência do Vitória na Série B é reflexo aí dessas falhas ao longo do campeonato? Com certeza, eu acho que o Vitória errou muito, era o ano mais fácil para se ganhar a Série B. Nunca foi tão fácil subir na Série B como foi esse ano que está terminando. E o Vitória conseguiu ficar no honroso quinto lugar, que é o pior lugar. O quinto é o primeiro que não conseguiu subir. É pior, é melhor ficar em sexto, sétimo, décimo, pelo menos não passa vergonha que está passando. Por quê? Porque teve 3 minutos ou 4 de bobeira contra o São Caetano, que acabaram ficando na história como um desastre do Barradão. É uma questão para ser analisada com carinho pela direção, que já trouxe o Toninho Cerezo. Eu não sei até onde o Cerezo vai ser técnico do Vitória por muito tempo. No esporte foi um fiasco ano passado, mas enfim, os dirigentes sabem o que estão fazendo. Eu entendi que o Vitória teria que ter um técnico mais tarimbado em termos nacionais para começar o baiano preparando o time para o brasileiro. Que é o que eu disse, você não pode fazer algo até maio e de maio para frente fazer uma outra equipe, como o Vitória tem feito e como o Bahia está tentando fazer. É preciso começar agora com uma base que seja mantida, use o baiano como laboratório. Se vencer o baiano, melhor ainda, dá um ânimo muito maior, e o Bahia precisa desse resultado acima de tudo, para que chegue depois, então, no Brasileiro e Copa do Brasil, com mais tranquilidade. Tá aí, Roberto Monteiro, muito obrigada por essa presença ilustre aqui com a gente hoje. Não suma mais. Foi um prazer, assim que precisar eu estou de volta, tá ok? É uma alegria. Obrigada, e o Fala Bahia de hoje vai ficando por aqui. Amanhã você vai ver as principais notícias do dia e ainda uma entrevista com a otorrinolaringologista Clarice Saba. Ela vai falar sobre o zumbido no ouvido, uma doença que tem cura. Não esqueça que de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, também tem Fala Bahia na Bahia FM. Você participa ao vivo e conversa com Emerson José pelo 35350050. O programa de hoje você pode rever na internet no falabahia.com ou deixa sua mensagem no nosso Twitter, no endereço twitter.com/fala_bahia. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.